A mídia esportiva criticou muito a classificação do Fluminense para as oitavas de finais do Mundial da FIFA. É isso aí, o Fluminense está classificado para as oitavas, mas não desempenhou muito bem na última rodada e empatou em 0-0, correndo o risco de ficar de fora das oitavas. Mas conseguiu a classificação e é mais um brasileiro na próxima fase. Mas eu vou trazer um corte da mídia esportiva aqui, largando o verbo sobre essa partida do Fluminense e criticando muito o resultado. Vem comigo que você não vai se arrepender, mas antes de tudo eu te peço, se inscreve no canal, porque eu sou o Fabrício do Fabrício na área e trago informações dos principais times do Brasil aqui, é claro, dos times que estão no Mundial. Então segue se você é amante de futebol para você não perder nada e bora ver o que a mídia esportiva falou dessa classificação do Fluminense. Empate com o Mamelodi, o Fluminense que agora vai esperar o seu adversário, né? Pode ser o River, pode ser a Inter de Milão. Fato é que esse segundo lugar joga o Fluminense para aquela perna lá do lado do Palmeiras, do Botafogo, né? Tira do caminho da Champions League, mas de qualquer forma... Vai pra Conference. Vai pra... O Chelsea tá desse lado. É verdade, mas acho que é mais Liga Europa, né? Conference não é mais Liga Europa, né? Conference. Não, é Liga Europa. Conference que é o time com o elenco mais forte por enquanto desse lado. E aí, Eugênio, tá bom ou tá ruim esse segundo lugar pensando nos caminhos? Eu ouvi gente aqui no caminho falando assim, esse segundo lugar não é ruim não, porque já vai pro outro lado. Eu não sei, é tudo tão difícil. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, William? Boa noite pra você, pro Birner, pro Jean, pros fãs de esportes. Eu acho que no final das contas classificou, né? Isso é o mais importante. Passou de fase e o que vier veio. O Fluminense deixou uma impressão muito boa no jogo com o Borussia Dortmund, logo na estreia. Time muito aguerrido, com intensidade, forçando, sufocando. Mas nos outros dois jogos, não. Embora tenha vencido o Sam por 4-2, não foi uma boa atuação e hoje menos ainda. Mas o calor, sim, o calor tem lá a sua participação. Mas não tinha o Thiago Silva. Até que nem sofreu tanto assim defensivamente. Deu alguns sustos. Mas acho que o Ignacio deu até conta do recado ali. Assim, a grande defesa do Fábio foi logo no início do jogo, né? Uma jogada que o Heinz entrou cara a cara com ele. Mas não teve bola o Fluminense. Não conseguiu jogar. Não conseguiu. Que é uma característica desse time, que aliás apareceu contra o próprio Borussia Dortmund. Quando tem a bola, botar a bola no chão, trabalhar, aproximação, tabela, triangulação, chegar, gerar futebol. Não gerou futebol o Fluminense hoje. E ficou ali flertando com perigo o jogo inteiro, porque... um golzinho eliminava o Fluminense diante da vitória do Borussia Dortmund. Ele ficou entre a liderança do grupo e a eliminação, por um gol, de um lado ou do outro. Então, já antecipando algo que todo mundo vai falar, né? Vai fazer esse balanço, foi o brasileiro com pior desempenho nessa primeira fase do Mundial, mas passou. Passou, vamos ver quem vai ser o adversário, o que ele consegue fazer nas oitavas de final e se ele consegue passar, não sei, mas... Mais uma vez, não gostei do desempenho do Fluminense hoje. Já que o Birner não concorda, eu vou pra ele, viu, Jean? Vai lá. Ele não concordou porque eu acho que o Birner vai pensar que nem eu, que o Palmeiras ainda foi pior, é isso? É isso, Tudo William. bem? Concordo contigo. Boa noite a você, Eugênio, Jean, aos fãs das fãs do esporte. Curiosamente, os brasileiros que tinham os grupos bem acessíveis se classificaram jogando menos futebol que os brasileiros que tinham grupos muito difíceis. Eu acho que o Palmeiras foi pior. Eu acho que a atuação, por exemplo, do Palmeiras contra o Inter Miami foi abaixo da atuação do Fluminense hoje, que foi ruim, a do Fluminense. Não foi bem mesmo. Eu acho que a melhor atuação do Fluminense contra o Dortmund, que é a atuação que no final das contas garantiu a vaga, porque a diferença dele para o Mamelodi foi exatamente o resultado contra o Dortmund, contra o Fluminense foi melhor que o Dortmund, foi superior à atuação do Palmeiras para comparar com a do Porto. Então, assim, eu discordo. Agora, a grande diferença entre essas equipes é que dá para esperar bem mais do Palmeiras no mata-mata e do Fluminense, eu não sei. Boa pergunta. Quer responder, Jean? Tudo bem? Tudo bom? Não sei se o Palmeiras vai jogar bem mais, dá para esperar mais, isso eu sei. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite? Tá. Boa noite, então. Após as 18. Bom, primeiro, assim, eu acho que foi uma atuação bastante decepcionante do Fluminense. Eu acho que a coisa do sofreu, correu risco até o final. Embora esse risco tenha sido muito pequeno, é bom que a gente diga, porque não houve futebol no segundo tempo. Claro que o torcedor do Fluminense, especificamente, quando via a bola passar ali, sei lá, da intermediária, chegar no famoso último terço, ainda que ela tenha chegado pouco, obviamente que gera uma tensão, gera um nervosismo, mas é bom dizer também, não teve jogo de futebol no segundo tempo. Ninguém criou absolutamente nada, o Mamelodi não foi capaz. O Mamelodi que a gente viu durante 15 minutos, talvez assustando o Fluminense pelo que produziu no começo do jogo, exigiu apenas nesses 15 minutos iniciais 3 defesas do Fábio. Depois, nenhuma finalização no alvo. Para quem precisava ganhar, acho que foi também uma atuação muito decepcionante dos sul-africanos. Foi uma equipe que, inclusive, ficou ali, machucava, caía, girava, rodava. Parecia que não tinha noção da urgência ou da necessidade do resultado. Então, eu nem acho que o Fluminense tenha sofrido tanto se você for avaliar o jogo pelo que ele aconteceu. Mas o simples fato do jogo permanecer 0-0 até o final, obviamente, gera uma tensão.
Acho que essa discussão sobre quem foi pior, quem foi melhor, é engraçado que só a gente faz isso aqui no Brasil. Eu não vejo ninguém. O Atlético jogou mais que o Real Madrid jogou mais que o Atlético, a Inter ou a Juventus, quem tá jogando mais. Porque, na verdade, não cabe muito. São comparações que eu não consigo fazer comparação olhando para adversários completamente diferentes. Acho que quando a gente olha para um campeonato em que você enfrenta os mesmos times e tal, a gente pode fazer essa análise. Nesse caso, contextos diferentes, adversários diferentes, eu sinceramente acho que está tudo muito pau a pau. Se o Fluminense foi um pouco pior, o Palmeiras foi um pouco pior, não sei. Eu acho que, repito, o grande feito foi o do Botafogo, porque passou de uma chave, essa sim, dificílima. O Flamengo passar era normal, mas conseguiu ganhar do Chelsea, que foi também um grande feito. Então, acho que esses dois, de fato, tiveram uma primeira fase melhor. O que o Fluminense pode ou não fazer, de fato, talvez tenha sido dos 4 o que chega ao Mundial com menos expectativa. O que gera menos expectativa sobre o que ele pode fazer. Só que aí, quando faz um grande jogo contra o Borussia Dortmund, essa expectativa sobe um pouco. Aí eu acho assim, cara, vai depender muito também de adversário. Querer dizer que foi bom cair do lado mais fraco da chave, eu acho muito relativo. Porque fraco entre aspas também, então, né? Porque vamos combinar que, meu Deus do céu, né? Não, e outra coisa, William, num campeonato como esse, diferente da Libertadores, por exemplo, que eu acho que os clubes brasileiros, quando eles caem de um lado da chave da Libertadores, vale você olhar o caminho até a semifinal. Aí vale. Porque você sabe que a chance de você ir avançando é grande. Sim. Num caso como essa Copa do Mundo de Clubes, eu acho que você tem que olhar para o próximo jogo. E o próximo jogo pode ser com a Inter. Eu acho que vai ser muito melhor para o Fluminense se ele tiver que enfrentar o River Plate ou se ele tiver que enfrentar o Monterrey. Hoje é mais provável que a Inter fique na primeira colocação, porque apesar dela estar abaixo do River Plate, é uma loucura esse regulamento, mas ela está em segundo lugar na chave, mas se ela empatar por 1-1 ou por 2-2, ela já é líder da chave. Então me parece que tem mais chance da Inter ser primeira colocada. E seria melhor pegar o River Plate. Agora não venha jogando bem também. Né? Não vive o seu melhor momento, com um monte de jogador machucado, sem estar 100%, mas olhando para a relação de forças com os outros dois times que podem ser os adversários do Fluminense, eu acho que é bem melhor pegar tanto o Monterrey como o River Plate nesse momento. Eu só acho que cair em lados diferentes, quando eles são tão radicalmente opostos como estão se formando até agora, tem uma enorme diferença para quem almeja ser campeão. Então... Exatamente, mas por isso que eu estou falando, que almejar ser campeão, acho que assim, nunca foi o objetivo. Talvez o Flamengo tenha falado disso desde o começo, a gente vê muito rubro-negro falando, vem quem vier, vem Bayern, vem PSG, mas eu acho uma insanidade achar legal cair contra o Bayern ou contra o PSG. Se fosse o meu caso, não ia torcer pra isso não. Então, assim, ser campeão nunca pegar foi. o Inter Miami, porque o que conta é o título lá na frente. Eu acho, por exemplo, que o título do Palmeiras e Botafogo, que no começo do torneio era praticamente... Não era impossível, mas era quase impossível. Agora virou difícil. Porque o caminho para a final é um caminho totalmente viável, até o momento. Totalmente viável. É o momento que a gente não sabe quem vão ser os times na parte de baixo. Até agora, muito viável. Faltam os jogos de amanhã, né? E você chegando numa final, embalado, vai saber. É um jogo. Ou seja, se o Flamengo precisar, para ser campeão, enfrentar times que disputam o título de Champions League e times muito fortes e que jogam muita bola no nível muito alto o ano inteiro, do outro lado, você não precisa disso. Você precisa de duas vitórias bem complicadas, e não é que nós estamos falando que ganhar do Botafogo ou do Palmeiras e ganhar do Chelsea, eventualmente, sejam missões tranquilinhas também. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que assim, cara, vamos dizer, o Botafogo, para ser campeão, ele precisa eliminar o Palmeiras nas oitavas, eliminar o Chelsea nas quartas, eliminar o Real Madrid ou o Manchester City ou a Inter de Milão na semifinal e ganhar de um dos times do que a gente está chamando de lado da Champions League. Então, assim, esse caminho de eliminar Palmeiras, Chelsea e Real Madrid ou Manchester City ou Inter de Milão não é um caminho fácil. Então, o que eu quero dizer é, vale muito mais você olhar para o confronto das oitavas e falar, pô, legal, dei sorte nas oitavas, do que dizer, puxa, eu tenho um caminho muito bom aí, que eu só preciso passar pelo Chelsea e pela Inter de Milão ou pelo Manchester City. É isso aí, amantes do futebol. O Fluminense, mais um time brasileiro, ou seja, os 4 brasileiros que foram para o Mundial de Clubes estão classificados para as oitavas de finais. E o Fluminense foi o último deles a garantir a classificação, já que a última rodada do seu grupo foi hoje. Empatou em 0-0, decepcionou um pouco no resultado, poderia ter vencido, mas não venceu. E ficou aquela expectativa ali, se toma ou não toma gol, se por acaso tomasse um gol no confronto direto, e o Fluminense ficaria de fora já na fase de grupos. E a mídia esportiva falou tudo isso aí que você já acompanhou. E eu quero saber a sua opinião. Comente aqui, o que você acha que o Fluminense vai arrumar agora nas oitavas de finais? Vai longe? O Fluminense não tem capacidade de passar, tem capacidade de ir muito longe no Mundial? Comente sua opinião, que ela é muito importante, é claro. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para não perder os próximos vídeos.